Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra e aqui na nossa rádio e TV, Voz dos Trabalhadores. Eu te convido a permanecer aqui comigo nos próximos minutos. Ufa! Como é que vocês estão aí deste lado? Estão mais calmos? Eu passei uma noite bastante agitada, porque recebia em meu celular, através das redes sociais, vários trechos de como estava a manifestação em Brasília durante a madrugada, né? E foi um show de horrores, né? Com direito a sexo, drogas e rock and roll, né? Muita gente bebeu, saiu da linha, muita gente demonstrando a falta de conhecimento, a falta de cultura, a falta que a ciência faz na vida de muitos, né? Nós sabemos que a grande maioria dos progressistas são pessoas que têm uma escolaridade superior a estas pessoas que estão se autoclassificando como extrema-direita, né? E não à toa, né? Durante a madrugada ouvi coisas horrorosas, né? As antigas pautas, que ainda não são antigas, ainda fazem a parte da agenda do presidente da República, né? Questões como o voto impresso, que já foi votado e eles não param de falar, né? O fechamento do Congresso, o linchamento do STF, que todo poder emana do povo, e era um tal desse povo ajoelhar, botar a mão atrás da cabeça numa posição de rendição a alguma abordagem da segurança das Forças Armadas, né? E cantarem o hino nacional enquanto estão ajoelhados nessa posição. Voltaram a atacar, né, a CPI da Covid, a questão das vacinas, a questão de novo da cloroquina e da ivermectina. Teve um que tomou o microfone e eu não conseguia nem rir, né? Porque a minha compaixão pela falta de conhecimento e de cultura foi tão grande que eu não consegui ter uma reação risível na hora, né? Teve um que pegou lá o microfone de alguém que estava transmitindo para todo o Brasil durante a madrugada, né? E ele começou a falar daquela conspiração na qual os bolsonaristas acreditam, né? Que existiu para espalhar o coronavírus pelo mundo, que isso é uma conspiração comunista da China, né? Falaram mal dos chineses até dizer chega. E aí este que pegou o microfone para falar a respeito, né, de toda essa conspiração comunista e chinesa, abre a boca para falar mais bobagem ainda, né? Não, porque eles foram lá nos mares do Ártico. Pensei comigo, nossa, vai sair aí, né, uma teoria da conspiração que eu não conheço, né? Eles pegaram, foram lá pelos mares do Ártico, ali perto da linha do Equador, né? Aí eu fiquei olhando, né? Eu falei, eu tô perdendo meu sono para ficar monitorando o que está acontecendo em Brasília, né? Teve vamos dizer, uma catarse, né?
coletiva ali na frente do Palácio do Planalto, e era um tal de se confraternizarem e se chamarem a atenção ao mesmo tempo, porque tinha muita gente bêbada fazendo live durante a madrugada, né? E foi encontrado, de fato, drogas no meio deles, né? Hoje de manhã eu estava assistindo a TV e ouvi isso, né? Então a família tradicional, né, brasileira, o povo do bem, né, também gosta de dar um peguinha de vez em quando, né? E eu fui para a Avenida Paulista com muitas reflexões, perdão, eu fui para o Vale do Anhangabaú. Estou tão acostumada a falar que manifestação, né, progressista é na Paulista, mas não fui não, Deus me livre. Hoje eu não queria nem chegar perto do metrô que chegava na Paulista, né? Eu fui para o Vale do Anhangabaú, como eu já tive a oportunidade de falar com vocês, nos programas anteriores, até mesmo para poder fazer uma cobertura aqui para a nossa rádio e TV, e eu fui muito incomodada com alguns discursos que eu ouvi essa semana, né? Eu aprendi que o conhecimento não é só aquilo que a gente gosta, né? A gente também tem que aprender aquilo que a gente não gosta. E apesar de eu ser historiadora, eu sou uma pessoa que sou muito resistente a mudanças. Quem me conhece desde jovem entende bem isso que eu estou falando, né? E o historiador, ele tem que ser uma pessoa do tempo dele, né? Meu pai, criou a minha irmã, de forma muito saudosista. Então, acho que isso acabou influenciando muito na minha personalidade, né? E eu comecei a pensar nessa questão em função de umas críticas que o meu amigo Chico Lobo fez antes da minha saída para o Vale do Anhangabaú. Indicou até um canal no YouTube para eu dar uma olhadinha. Ele, olá, tá vendo? É disso que eu venho falando, né? E eu me descobri, em meio a essa crítica toda, também uma pessoa resistente a mudanças, né? Eu comprei este livro aqui, do Leonardo Stoppa, logo que ele lançou. Veio pelo correio, tem o autógrafo dele aqui, né? E é um livro muito bacana, porque quando ele fala de comunicação política, ele faz uma crítica a nós, progressistas, dizendo que nós temos falhas na nossa comunicação com a direita, né? Né, a gente que se julga um pouco mais culto do que o outro, quando ouve uma crítica assim, lá no íntimo da gente, né, dá uma dorzinha assim no ego, né? Você fala, imagina que eu não sei falar, eu sou até professora, né? Como é que vem querer me ensinar qual é a forma correta de comunicação, né? E esse livro é muito bacana, eu recomendo, né? É um livro para ler devagarinho, para entender direitinho o que ele traz, né? E eu lembrei deste livro justamente por conta da fala do Chico Lobo, meu amigo, né? Ele sempre fala que nós, progressistas, na nossa grande maioria, é claro que existem pessoas que já superaram esta questão, né? Isso não é mais um problema para eles. Mas nós progressistas, na nossa maioria, diz o Chico Lobo e o canal, né, que ele me indicou para dar uma olhadinha,
ainda temos muito a aprender em termos de linguagem mesmo, né? O Léo Stoppa fala nesse livro sobre uma questão mais técnica, mais teórica, né? E o Chico Lobo fala numa questão mais prática, como que a gente se comunica, né, com o povo que a gente ainda não conseguiu atingir. E aí eu comecei a fazer uma série de reflexões que eu dedico todas aos nossos progressistas. Então, o programa de hoje, eu acredito que seja mais para nós do que para qualquer um que ainda seja simpatizante da direita. Por quê? Vamos tentar pensar racionalmente, né? Nós sabemos, através de pesquisas, que o reduto bolsonarista é só 25% da população, né? Imagina quanto nós teríamos que ter, né, na Avenida Paulista, apoiando o Bolsonaro, se a cidade de São Paulo, mais da metade dela, estivesse lá. Né? Nós sabemos que tinha um número razoável, mas sabemos que esse número razoável veio por conta de caravanas, centenas de ônibus que vieram dos interiores de São Paulo e dos estados mais próximos, né? Porque sabiam que iriam ouvir o Bolsonaro lá e foram bancados literalmente, né? Esse ato, ele perdeu, a organização desse ato perdeu o pudor de falar que estavam pagando mesmo para que as pessoas comparecessem às manifestações de Brasília e de São Paulo. Né? O agronegócio, alguns membros, claro que não é todo o agronegócio, né? Mas os empresários mais ligados a Bolsonaro não esconderam o seu nome, né? Na hora de falarem que estavam pagando estadia, ônibus e alimentação, e se bobear mais um rabichinho para que viesse também, né? Então, se nós, progressistas, sabíamos que mesmo pagando, o cercadinho dele é 25% da população, por que nós estávamos tão apreensivos com estas manifestações? Você pode estar pensando aí os teus motivos e eu vou citar alguns que podem justificar, né, esse receio em relação às manifestações. Nós podemos não confiar nos números da pesquisa, né? E isso seria muito contraditório, porque a pesquisa dá vitória para nós progressistas no ano que vem. Então, nós poderíamos duvidar dos números das pesquisas, achando que não é só 25%, que é mais do que isso. Poderíamos estar receosos com as manifestações, em função de não acreditarmos em nossas instituições democráticas, que já deram muito motivo para que não acreditemos mesmo, né? Principalmente quando se fala em celeridade de processos, principalmente quando se fala de substituição de gestores destas instituições ligados ao governo federal atual, né? Poderíamos falar também que nós não confiamos nas nossas forças de segurança, desde a PM até as Forças Armadas, né? E esquecemos, nós progressistas, que mesmo entre estas forças de segurança existem trabalhadores também.
não são só oficiais, né? A PM, as Forças Armadas, não é formada só pela elite que ganha aí, né? Um salário bastante robusto, para não falar uma outra qualidade que possa me dar problemas. Então, a gente precisa lembrar que tem trabalhador também, né, nas Forças Armadas, na PM, na Polícia Civil, e nós, normalmente progressistas, os vemos com algum distanciamento, também justificável pelas próprias atitudes inapropriadas de alguns ou de um número considerável, mas não toda a corporação, né? Poderíamos também estar inseguros com estas manifestações em função de não acreditarmos de fato no nosso trabalho. E o nosso trabalho tem sido árduo. A maioria de nós não tem canal monetizado, página monetizada no Facebook ou em qualquer outra rede social, né? Então eu fui para o Vale do Anhangabaú, pensando, né, dentro do metrô em todas estas questões, e não fique aí ansioso esperando o que eu vou falar na sequência, porque eu não tenho respostas. Eu acho que nós precisamos refletir, nós, progressistas, nós, de esquerda, nós sabemos o que queremos e sabemos que estamos certos no que queremos. Mas como nós temos agido, como nós temos falado, porque esse recado de alguma forma não está chegando. Será que aquele povo todo que estava na Paulista ou em Brasília não faz mercado? Né? Não sabe o preço das coisas? Será que eles também não estão cortando itens das suas listas de compras? Será que eles não estão vendo os pobres passando mais fome ainda? Em fila de osso, o número de desempregados só aumentando, o processo de desindustrialização pelo qual nós estamos passando, voltando a ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo de novo, né? Não há problema nenhum, o agronegócio traz muito dinheiro, mas a gente não pode apostar só nisso, né? Então, se nós não adotamos o ponto de vista de que todos que estavam lá são acéfalos, então a gente precisa encontrar a resposta. Por que estavam lá? O que os levou até lá? Gente atravessando o país inteiro para ouvir um discursinho de 5 minutos. Gente, pensem no tempo que a organização destas manifestações levou para conseguir levar essa gente toda para Brasília e para São Paulo. Eles estão há meses trabalhando nisso. Foram pedir ajuda lá até para o Steve Bannon, né? Então, aí chega, né, o Bolsonaro para fazer o discurso dele, que em Brasília parece que demorou 5 minutos, aqui em São Paulo acredito que seja em torno disso também. Meses de trabalho, meses, né? Um sacrifício danado, as pessoas estavam na Paulista desde as 9 horas da manhã, ele foi falar, eram 4 horas da tarde, imagina o quanto aquele povo ficou embaixo desse sol, que foi um dia lindo hoje, né? Para ouvir um discurso de 5 minutos. O discurso tão fraco que não se sustenta por mais de 5 minutos, né? Então, por que esse povo estava lá?
E uma das respostas que me veio, né, em mente, provocada pelo Chico Lobo e pelos canais que ele indicou que eu desse uma olhada, é a questão do conservadorismo, né? Eu acho que nós precisamos trabalhar esta questão do conservadorismo, dessa população, esses 25%, com mais didática, né? Não permitir que as nossas emoções tomem a frente dos nossos discursos, né? Eu até citei num programa desta semana uma charge que eu vi no Facebook, né? Um progressista arreganhando os olhos de um bolsonarista, falando: vê agora, será possível que você não está vendo, né? Então, ele está vendo. Né? Ele está vendo, mas ele está atraído por essas pautas, né? Que você pode dar o nome que você quiser a elas, mas que são conservadoras. Né? E aí vem a questão da minha abertura de personalidade para vocês. Eu acredito, né, fica aí para vocês refletirem se tem alguma razão no que eu estou falando ou não. Eu acredito que estes conservadores têm dificuldade de aceitar a mudança, né? Porque se nós pararmos para pensar na nossa infância, parecia que tudo era um tanto quanto seguro, né? Você sabia o chão no qual você estava pisando, você sabia o que esperar para o teu futuro. E nos últimos anos, com o avanço do conhecimento, o avanço da ciência, da tecnologia, estas evoluções estão acontecendo e nos atropelando. Não está acontecendo, né, para este povo que tem uma menor escolaridade, um tempo maior para a digestão dessa modernidade que está à nossa frente. Não estou pedindo, né, e nem falando que devemos voltar atrás, né, nos nossos discursos, de maneira alguma, mas nós precisamos facilitar a digestão dessa evolução para esse povo que está se mostrando conservador, que não quer aceitar as mudanças que o mundo está lhes impondo. Né? Então, acho que seria bacana nós, progressistas, pensarmos uma nova forma de estarmos junto destes conservadores. Eu não sei a fórmula, eu não sei a resposta, mas foi uma explicação que eu encontrei para que 25% da população estivesse tão unida em torno destas duas manifestações principais, que foram em Brasília e em São Paulo. E torno a repetir algo que eu venho falando sempre. Nós, progressistas, por vermos o mundo através do muro, vamos dizer assim, a gente não deu ainda o devido valor às redes sociais. Nós sabemos que esse bolsonarismo, ele foi juntado, né, numa agremiação através do uso das redes sociais. Eles debatem, eles conversam, existe toda uma lógica, uma ciência midiática, vamos dizer assim, por trás dos grupos de WhatsApp que esse povo frequenta,
né? Você gosta de futebol? Ah, então nós vamos te direcionar para o grupo tal. Você é evangélico, mas é um evangélico mais fundamentalista, então nós vamos te levar para o grupo X, né? E o discurso deles é adequado ao povo que eles estão direcionando dentro das redes sociais, né? Nós, progressistas, parece que vai cair o dedo até para dar um curtir o que você falou aí no teu canal progressista, né? Nós não temos esta união que os conservadores têm, né? Parece que esse povo está precisando de um pouco de segurança. E eles encontram esta segurança no discurso desse aí, que estava aí na Avenida Paulista. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Né? Eles encontram o discurso conservador, né? Então, para manter esse mundo conservador do qual eles não querem largar mão, eles fecham os olhos para todo esta crise econômica e esta corrupção que nós estamos vendo. Porque quem roubou aquele mundinho deles que era seguro, né? Seguro, né? Não vamos discutir isso agora também, porque senão vira um papo filosófico. Quem roubou esse mundo seguro deles fomos nós comunistas. Né? Nós é que estamos impondo novos valores para a sociedade, para a família. Nós é que estamos acabando com a família tradicional. Né? Então, o que eles fazem? Surge, né, uma personalidade aí bancada pela elite que faz um discurso conservador que traz para eles um sentimento de segurança, de comodidade, de conforto, né? E eles vão seguir o cara para onde o cara for. Né? Então, a falta de estudo, a falta de cultura faz muita falta, né, para a gente conseguir ler o mundo. Eles não entenderam que por mais que eles queiram se apegar a este passado que eles conheceram e que era confortável, não volta mais. Né? É preciso mudar e a gente tem que ir acompanhando essa velocidade social, porque senão a vida vai se tornar difícil até para nós. Se não acompanharmos as evoluções tecnológicas, os conhecimentos científicos, né? Estamos falando daquele povo que quando vai para um caixa do banco ali, aquele, né, caixa eletrônico, tem toda uma dificuldade em aceitar que não tem mais, né, o operador de caixa do banco que fazia tudo para ele, né? Então, eu gostaria de deixar hoje para vocês esta reflexão mais para nós progressistas do que para o pessoal que esteve na Avenida Paulista e também na esplanada dos ministérios, para que a gente, ao ouvir, né, os discursos que faz com que este povo delire, né, a gente encontre o fundamento deste discurso. O que é que está nesse discurso que está fazendo com que essas pessoas se apeguem tanto a ele, né? E acho que acabei filosofando demais por ter presenciado dois movimentos tão opostos num mesmo dia, com possibilidade de confronto, violência, golpe de Estado, né? Foram 24 horas de muita tensão, que eu acredito que deve ter sido para alguns também.
Então, que a gente possa hoje, além de dormir mais tranquilos, né, e embalados pelo grito dos excluídos, foi um ato lindo, né, ecumênico, foi muito lindo ver a CUT partilhando o alimento com os mais necessitados. Tudo foi muito lindo lá no Vale do Anhangabaú, né? Então, que quem participou deste ato do grito dos excluídos possa pensar nestes 25% da população que aparentemente o problema é a pauta conservadora, né? Não vamos colocar os nossos irmãos no armário de novo, de maneira alguma, né? Isso jamais vai voltar a acontecer e nós não queremos isso. Mas a gente precisa mostrar para as pessoas que as coisas mudam. A gente envelhece, a gente morre, né? E os nossos netos, bisnetos vão fazer deste mundo um mundo muito diferente, pelo qual não vale sofrer, né? Pelo qual a gente deve lutar sim, né? Mas lutar pelo prazer de ver o irmão nosso que está passando fome passar ali na barraquinha, né, dos progressistas e pegar o alimento que foi produzido pela agricultura familiar e voltar para casa sabendo que vai ter o que colocar no prato de comida para o filho comer antes de dormir. É isso. Amanhã tem mais. Às 17h15, encontro você aqui novamente. Um beijo grande, pensa com carinho em tudo que eu falei. Este programa é mais para nós do que para eles. Tchau.